Olá, tudo bem? Eu de novo, sozinha de novo, mas chega de depressão, né? Vamos lá, vamos falar mais coisas técnicas nesse canal aqui. Vamos falar hoje sobre o quê? Primeiro vamos falar sobre você estar inscrito ou não nesse canal, que você já deveria estar. Se você não tá, vai lá e corrige isso, se inscreve, ativa o sininho, aí você é notificado dos nossos novos vídeos. Mas o assunto de hoje é lima e grosa. Hã? Limas e grosas são dois tipos de ferramenta da mesma família. A gente pode até dizer que a lima é um tipo de grosa, mas do que você está falando? São ferramentas muito usadas na marcenaria, em outras áreas também, serralheiro, usa também mecânico, mas são muito usadas no nosso mundo da marcenaria para desbaste e até para entalhe. E aí eu trouxe algumas, já que aqui não é uma loja, eu não vou ter todos os tipos de lima ou grossa do mundo, mas eu trouxe as que a gente usa. E aqui é vida real, né? Então elas estão sujas, elas estão usadas, eu tenho mais velhas, mais novas, vou contar um pouquinho da história de cada uma aqui. E os usos, para que a gente usa, para que a gente não usa, quando a gente usa uma ou a outra. A grosa, vamos separar agora, galera, aqui, ó. Grosas e limas, tá? A grosa é esta ferramenta aqui de desbaste. Essa daqui é uma das mais comuns. É uma grosa reta, porque ela é reta, né? Dos dois lados, como vocês estão vendo. Ela não é muito larga, essa que eu tenho, mas para o nosso uso aqui é ok, é suficiente. A gente não usa tanto. Os amantes de uma marcenaria tradicional já usam bastante. Porque com ela eu consigo fazer alguns entalhes, eu consigo fazer entalhes livres, formas mais orgânicas, inclusive as curvas. Por exemplo, eu tenho uma madeira aqui, vou pegar esse pedaço de cedrinho e digamos que eu quisesse arredondar aqui essa borda. Eu posso arredondar com uma grosa. O ideal é que você faça isso no sentido do veio, que o trabalho vai ficar mais fácil. Aqui tem veio reverso, mas ó, sempre a gente trabalha, aprendi isso com um dos meus mestres na marcenaria, na diagonal, tá? Vocês estão vendo que eu passo ela assim, ó? Porque você tem um uso maior da superfície toda, da grosa, e aí ela come melhor também, tá? O material. Vocês estão vendo que é um trabalho, obviamente, de paciência. Ela não vai ser como uma tupia, por exemplo, que comeria e faria o arredondado numa passada só. Mas se eu quisesse, vamos dizer que eu quisesse fazer um do lado aqui comer mais, ali menos, aí eu tenho a liberdade, porque eu tô fazendo num processo mais lento, manual, que eu consigo controlar onde eu vou comer mais, onde eu vou comer menos. Vocês estão vendo que eu tô grosando, a gente fala, né? Uma madeira natural. E como ela é uma ferramenta de grande desbaste, ela deixa muita farpa. Ela não faz o trabalho limpo. Aí vem a primeira diferença dela para as limas. A lima, essas limas que a gente usa na marcenaria, elas são limas que a gente chama de lima mursa, que são as que têm o desbaste mais fino. E aí a lima, essa também é uma lima reta, até larga, né? Mais larga do que a minha grosa. E com a lima eu posso reduzir essas farpas, vejam. Eu vou passando a lima, é como se ela fosse fazendo um lixamento, vamos chamar assim, do que eu grosei. Então vai melhorando o acabamento do meu trabalho. Ah, Letícia, então eu poderia usar direto a lima e ficar desbastando com a lima? Sim, só que você vai demorar muito tempo. Se você grosa depois lima, você reduz o tempo de trabalho. Então, ó, a gente consegue desbastar. Então, eu desbastei com a grosa, depois usei a lima para dar o acabamento, fazer o desbaste mais fino. A grosa tira mais material, a lima tira menos. Agora, existem também as grosas curvas, ou meia cana que a gente fala. Então, em cima é curva e embaixo é lisa, é reta. Então, eu tenho como desbastar o reto, mas eu posso fazer curvo. E para que eu usaria o curvo? Digamos que você queira abrir um canal.
para passar, digamos, um fio, alguma coisa. Então, ó, eu tô desbastando bastante para vocês verem bem o efeito da minha cana. Óbvio que aqui, pro que eu quero, eu tenho que passar ela reta, não dá pra fazer a diagonal que eu mostrei pra vocês no caso da reta. Olha só, digamos que isso encostasse numa parede, né? Essa parte do meu móvel, da minha peça. Eu crio uma pequena canaleta onde pode passar um fio, né? Então, tem esse uso. Ou se eu quisesse criar várias canaletas, eu posso usar uma meia cana. Aí eu poderia, se eu tivesse, vir com uma lima curva e fazer o desbaste fino. Não tenho, o que que eu faço? Pega uma lixa, né? Faça com a lixa. Agora aqui, a gente, além dessas duas que eu apresentei, a gente também tem a lima triangular. Ela é bem pequenininha, eu tenho uma quadrada, ó, vocês estão vendo? Tem 4 faces. Essas aqui, às vezes, para um cantinho, se eu por algum motivo precisar limar, eu tenho 2 superfícies aí de contato, ou com a quadrada, eu faço 2 lados de uma vez, tá? São usos mais esporádicos, vocês veem que a quadrada tá inclusive limpinha, que a gente usa muito pouco. Por que que as retas da oficina são as mais, coitadinhas, detonadas? Porque a gente faz o acabamento da fita de borda com lima. Então, quando a gente passa a fita de borda, e a gente já mostrou isso aqui no canal, você pode tirar a rebarba, o canto vivo que fica da fita de borda com a lima. Então, a gente usa muito. Fórmica também. Colei fórmica, quero dar acabamento fino, lima. Então, a lima, ela é realmente muito utilizada na marcenaria. Importante, se você trabalha com metal e madeira, tem a lima para metal e tem a lima para madeira. Porque senão você acaba com o fio da sua lima, usando ela com metal. Quando você vai usar para madeira, tá sem corte, tá? E aqui eu tenho uma outra grosa também que é pouquíssimo usada aqui, que é cilíndrica. E essa grosa cilíndrica, eu poderia aumentar um furo, se fosse necessário, né? Então, é mais para as partes bastante curvas. Ou se eu quisesse fazer que nem eu fiz ali com a meia cana, mas uma passagem menor ainda, né? Só um furinho, um meio círculo, daria para fazer com ela também. E por último, tem uma que é mais rara, hoje em dia tá ficando mais comum, o pessoal tá procurando muito. Essa é uma grosa japonesa. Ela tem uns dentes, esse lado é de alto desbaste e este lado é de fino desbaste. Quase que equivalente a uma lima, mas come mais, tem que tomar muito cuidado. E como ela é toda vazada, o legal é que não emplastra, a gente costuma dizer, não fica tudo preso na superfície da ferramenta e de vez em quando você tem que parar e limpar. Aqui o cavaco, a sujeira, o material removido vai saindo pelo meio. Então o trabalho é muito rápido, vou mostrar também. Vocês estão vendo a quantidade de material que ela tira, né? É muito mais do que a grosa convencional, ocidental, tá? Ela tem um trabalho muito mais rápido. Vejam que na diagonal ela também vai funcionar melhor. Agora o lado mais fino dela. Saca só. E aí, eu quero um acabamento mais fino ainda? Lima. E pode vir com lixa depois. Fiz a mão livre, né? Aqui tem um canto mais vivo, mas só para vocês entenderem o quanto dá de desbaste, o que vocês podem fazer com essas ferramentas. São hiper versáteis. Essa grosa japonesa a gente conheceu fazendo uma oficina de entalhe de colher. Então vocês veem que dá com ferramentas manuais, que às vezes a gente que é um pouco apaixonado também pelas elétricas, fica pensando, pô, mas manual, dá pra fazer muita coisa e para certos trabalhos elas são indispensáveis. Curtiram? Deixa aí o seu like, sua curtida, seu joinha e mande comentários. A gente sempre gosta de conversar com vocês, então aproveitem, mandem, falem para que vocês usam, se vocês têm lima, que tipo, qual grosa. E é isso aí, até a próxima!